Olá! Hoje vou passar algumas dicas para interpretarmos os resultados analíticos de efluente de esgoto. Para isso, é importante entendermos alguns conceitos. Vamos iniciar falando da nitrificação. A nitrificação ela é realizada por bactérias autotróficas aeróbias, ou seja, elas necessitam de oxigênio no meio e retiram a energia do seu crescimento da matéria inorgânica. A nitrificação ela é realizada em duas etapas. A primeira é denominada de nitratação e ela é feita pelo grupo de bactérias denominada nitrosomonas. As nitrosomonas vão utilizar a amônia livre no meio e vão utilizar o oxigênio e converter em nitrito. Depois, a segunda etapa ela é denominada nitratação, em que as bactérias do grupo Nitrobacter utilizam o nitrito disponível no meio e convertem em nitrato. A nitrificação ela pode ser inibida por algumas condicionantes no meio, como, por exemplo, baixa temperatura, valor de extremo de pH, ou seja, existe uma faixa em que a gente tem um processo mais eficiente, né? E também ela está relacionada com as concentrações de oxigênio dissolvido, ou seja, se tiver baixa concentração de oxigênio dissolvido no meio, o processo de nitrificação ele pode ser inibido. Existem outros fatores limitantes, como o tempo de detenção do efluente no reator, carga de matéria orgânica disponível no meio. É importante relatar que uma concentração acima de 10 mg por litro de nitrato é tóxica ao corpo hídrico. Desta forma, é importante que o despejo passe por uma etapa denominada desnitrificação, em que, por meio das bactérias, realizadas, por exemplo, do grupo Pseudomonas, irão converter nitrito em nitrato, em óxido nitroso e gás nitrogênio. Essas bactérias, elas são do grupo heterotróficas, ou seja, elas precisam de uma fonte de carbono como utilização de energia. A desnitrificação, ela vai fazer com que haja liberação de íons hidroxila, permitindo dessa forma que aumente a alcalinidade no meio. Aqui nós temos uma equação em que representa esse processo de desnitrificação. Então, nós teremos uma fonte de carbono precisando ser consumida, temos a presença do nitrato e que vai liberar outros elementos como NO2 e moléculas íons de OH-. É importante que na etapa da desnitrificação, a concentração de oxigênio dissolvido esteja baixa, para que as bactérias utilizem o nitrato e não como fonte de oxigênio, e não o oxigênio livre disponível. Então, vamos analisar os resultados analíticos de um despejo doméstico. Nesse nosso exemplo, nós coletamos dados de pH, DQO, que é a matéria orgânica, amônia, nitrito e nitrato. Foi feita uma análise do efluente bruto, o efluente após o reator aeróbio e o efluente após o reator anaeróbio. Para melhor interpretação dos resultados, vamos tabular esses dados em gráficos. Vamos iniciar analisando a amônia no reator aeróbio, em que azul representa a concentração afluente e vermelho a concentração efluente. Neste gráfico, nós temos em Y as semanas de coleta e análise e em X as concentrações de amônia. Podemos observar uma oscilação na concentração de amônia afluente ao reator, com uma redução, menor concentração na segunda semana e um ponto de maior concentração na quarta semana. Porém, observa-se que houve uma redução na amônia dentro desse reator, conforme podemos acompanhar pela linha vermelha que representa a amônia que está saindo do sistema. Neste gráfico, nós inserimos também a concentração de nitrito e nitrato afluente ao reator, representado pela cor verde. Podemos observar que a concentração de nitrito e nitrato afluente ao reator ela é baixa, sendo ligeiramente maior na segunda semana
reduzindo na terceira e aumentando a concentração na quarta semana. Neste gráfico, nós inserimos a concentração de nitrito e nitrato efluente ao reator, representado pela cor bordô com borda preta. Aqui nós temos a série nitrogenada representada num único gráfico. O nosso intuito é verificar se está ocorrendo o processo de nitrificação ou não. Verificamos que houve uma redução da amônia afluente, sendo representada azul, para a amônia efluente, sendo representada agora por uma tonalidade laranja. Verificamos que há uma concentração baixa de nitrito e nitrato afluente ao reator. E podemos verificar um aumento na concentração de nitrito e nitrato, sendo representado pela cor bordô, o que pode evidenciar o início de um processo de nitrificação. Quer dizer que parte da amônia afluente ao reator foi convertida em nitrito e nitrato. Neste gráfico foi inserida também a concentração de pH ao longo das análises. Observa-se na primeira semana um pH 6,4, em que manteve-se na segunda semana, aumentando para 6,8 na terceira semana, ficando nessa faixa na quarta semana e tendo uma redução na quinta semana. O pH ideal para o processo de nitrificação é 7,5 a 8,5. O pH deste gráfico, destas análises, ele ficou ligeiramente abaixo do processo de uma concentração ideal para desnitrificação. Isto pode ser resultado do próprio despejo, que apresenta essa característica de um pH mais baixo, e também pode ser reflexo que o efluente vinha passando por um processo de nitrificação e fez com que baixasse esse pH. Agora vamos analisar o reator anaeróbio. Pode-se observar que há uma pequena diminuição da concentração da amônia de entrada para a amônia de saída ao reator. Neste gráfico, nós inserimos também a concentração de nitrito e nitrato afluente ao reator, representado pelo vermelho claro. Em alguns dias da semana, verifica-se que a concentração de nitrito e nitrato era maior que a própria concentração de amônia, como observa-se na primeira semana e na quinta semana. Aqui nós temos a série nitrogenada completa sendo analisada no reator anaeróbio. Observa-se que houve uma redução da amônia afluente para amônia efluente e também houve uma redução significativa da concentração de nitrito e nitrato afluente para a concentração efluente, indicando que o processo de desnitrificação está acontecendo dentro do reator. Inserindo a concentração de pH, observa-se que ela oscilou um pouquinho de acordo com a concentração de amônia. Ou seja, temos na segunda semana uma menor concentração de amônia, um pH 6,2, um aumento na terceira semana e o pH seguiu esse comportamento, indo para 6,5, reduzindo para a quarta e quinta semana. Observa-se que esse aumento do pH ele pode ser resultado do próprio processo de desnitrificação, o que produz íon hidroxila, aumentando a concentração do pH. Neste gráfico, inserimos a concentração de matéria orgânica, representada pela DQO. Em azul, nós temos a concentração do efluente bruto, em vermelho, na saída do reator aeróbio e em verde, a saída no reator anaeróbio. Observa-se que ambos os reatores mostraram uma boa eficiência na redução da matéria orgânica. Para que possamos visualizar melhor esta eficiência do reator, incluímos neste gráfico as linhas de eficiência. Em amarelo, nós temos a eficiência do reator aeróbio, que teve uma faixa de 73, 96, 88 a 85%. O reator anaeróbio, por sua vez,
ele oscilou de 40%, 60%, 90% a 33%. Isso dá uma eficiência global do sistema de cerca de 95%, mostrando que os reatores apresentaram bons resultados em termos de matéria orgânica.